Olá pessoal, esse é o primeiro episódio da série que eu irei chamar de exercícios psicoterapêuticos. Por quê? Porque serão exercícios psíquicos e que eu quero também que sejam terapêuticos. Isso não quer dizer que seja uma sessão de psicoterapia tal qual a gente conhece, mas quer dizer que é algo para o melhoramento, o seu melhoramento. E é desde um ponto de vista do exercício de suas atividades psíquicas de uma forma boa, para que haja um melhoramento de algum sofrimento seu ou das suas capacidades. A palavra terapia não vai talvez abranger esse aspecto de uma psicologia positiva. E psicologia positiva que eu estou falando aqui, eu vou colocar dois termos aqui e vou explicar o que quer dizer. Eu não estou falando da psicologia positiva, aquela corrente que tem lá Martin Seligman e tal. Eu estou falando de uma psicologia positiva no sentido de que é uma psicologia do desenvolvimento daquilo que é positivo. E uma psicologia negativa. Uma psicologia negativa que eu quero falar é de uma psicologia que vê a patologia. Negativa aqui não quer dizer que seja uma psicologia ruim. Então, uma psicologia positiva do desenvolvimento e uma psicologia negativa de ver a patologia e tratar, que também vai levar a algo positivo se bem tratado, se bem feito, etc. Então a proposta é que eu fale um pouco sobre um tema e busque propor alguma coisa em relação a esse tema e que também vocês me respondam aí no YouTube e façam perguntas e falem sobre o tema para que eu possa continuar um pouco no mesmo tema, respondendo algumas questões referentes ao mesmo tema, para que não fique uma coisa assim, somente de eu chego aqui e passo, e às vezes eu não passei aquilo que interessaria, um exemplo, uma coisa específica. Fala sobre raiva, fala sobre é, impulsos sexuais, fala sobre, é, sei lá, impulso para comer, né? Eu estou falando de impulso porque impulso é o primeiro tema, né? Impulsividade, na verdade, é o primeiro tema, porque alguém me pediu para falar sobre impulsividade. E eu acho que a pergunta era mais ou menos como controlar a impulsividade. E, bem, já expliquei um pouco aqui o contexto do que eu quero dizer com esse título, né, da série, que é exercícios psicoterapêuticos. São exercícios psíquicos e que visam um melhoramento, né? É... O que é que eu estou chamando de exercício psíquico? É qualquer atividade que seja deste ser vivo chamado ser humano. Então, eu estarei chamando de atividades psíquicas aqui nesta série, né? Os outros animais também têm atividades psíquicas, mas aqui eu estarei usando principalmente no sentido de atividade psíquica humana, porque eu estou buscando vamos dizer assim, trazer um conteúdo para que vocês possam utilizar. Então, o que é a impulsividade? A impulsividade é uma espécie de movimento tendencial para a frente. Vamos pensar no seguinte: quem quer controlar a impulsividade pode pensar no seguinte. Vamos colocar assim: a gente tem como dois movimentos básicos do nosso emocional, um movimento de aproximação e um movimento de distanciamento. Esse movimento de aproximação, ele é essa impulsividade, o de distanciamento, a retratividade, o se retrair. Um exemplo de impulsividade, a gente pode pensar, por exemplo, a impulsividade da ira, a impulsividade da... Eu estou falando de emoções porque quando a gente fala de impulsividade,
é o que mais, né? É o que mais, vamos dizer assim, se tem em mente são as paixões, né? Ou emoções, que aqui eu estou usando como sinônimos, né? Santo Tomás chama de paixões e modernamente se chama de emoções. E também a gente chama de paixões também. Mas então, a impulsividade para frente, por exemplo, a ira, né? A ira faz você tender sensivelmente, a ira enquanto emoção faz você tender sensivelmente para a agressão. Fazer tender não quer dizer determinar a sua ação, mas quer dizer dispor você tendente a essa ação. Então a impulsividade, ela pode ser uma impulsividade, por exemplo, da ira, pode ser uma impulsividade, por exemplo, em relação à comida, é um desejo da comida, ela pode ser uma impulsividade no sentido do desejo sexual. Só que a impulsividade sensitiva, ela não vai determinar o sujeito. A impulsividade para o sexo, a impulsividade para a comida, a impulsividade sexual, né? Eu falei, né, para o sexo, mas quero falar num sentido, nesse sentido, que acho que dá para entender. A impulsividade para a bebida, a impulsividade para, deixa eu ver a outra coisa, eu falei o que, né? A impulsividade na questão da sexualidade, a impulsividade na questão da bebida, a impulsividade é, na em relação à comida, né? Impulsividade em relação à ira. Então, tudo isso vai fazer com que o sujeito tenha determinada ação, que o sujeito que está incomodado com a impulsividade, obviamente, está querendo evitar essa ação, porque é uma ação que ele está vendo, geralmente ele está vendo que essa ação é negativa, ele quer evitar essa ação. Então, a gente agora vai pensar o seguinte, né? A gente está na dimensão do impulso sensitivo. Então, o que é que vai precisar? Vai precisar de um freio, né? A gente pode falar da aquisição da virtude contrária, por exemplo, a virtude contrária a um vício da ira, né? Uma ira viciada, é a virtude da mansidão. A virtude contrária aos impulsos sexuais desregrados é a virtude da castidade. A virtude contrária à embriaguez é a virtude da sobriedade. A virtude contrária à gula é a virtude da abstinência. A gente pode também ter um autor que ele fala em virtude dietética, ou seja, você saber o que comer, né? A dieta aqui não vai querer significar simplesmente restrições alimentares e tal. Eu gosto da palavra dieta como regra da alimentação. A minha dieta é uma regra de minha alimentação. Então, a prática, o exercício na virtude contrária, ela é uma coisa que vai modificando o sujeito. E a falta de fazer o exercício do ato de vício também vai modificando o sujeito, porque é como se você deixasse de alimentar aquele vício. E quando você alimenta uma virtude, você também acaba combatendo aquele vício, porque o combate do vício se dá pela não prática do vício e pela prática da virtude contrária. Então, por que é que a gente pode contrariar nossas tendências emocionais? Porque a gente tem a razão e a vontade. A gente tem o livre-arbítrio, que é um dos nomes que a gente dá para a vontade, enquanto enquanto a vontade escolhe. E o livre-arbítrio ele é chamado da faculdade da vontade e da razão porque o ser humano ele tem razão e tem vontade que ele pode escolher.
porque um animal, ele simplesmente segue o emocional dele. Se ele tem raiva, ele vai tender à agressão e ele vai concretizar isso. Nós não, nós podemos fazer o ato contrário ou, pelo menos, fugir desse ato de vício. Então, o destaque que eu quero dar aqui hoje é o destaque ao livre-arbítrio, que faz com que você não seja condenado a agir de acordo com esses impulsos. E a minha proposta de hoje é que você tenha uma ação alternativa para fazer. Por exemplo, se você se ira muito fácil, uma ação alternativa pode ser você dar um tempo, por exemplo, né? Pedir licença e sair de perto um pouco e tentar considerar coisas que façam você abrandar sua ira, por exemplo, pensar se essa pessoa pode não ter feito por mal, pensar nas consequências de falar determinada coisa, ou de agredir alguém, que não vão ser consequências boas, etc. E aí você tomar uma decisão e ter uma ação, ter um comportamento que seja um comportamento bom, inteligente, né, racional e bom. Então, isso é um exemplo, né? Por exemplo, você pode também tentar silenciar. Mas aí é importante que o sujeito conheça, por exemplo, o grau de raiva dele, se ele vai, se é prudente para ele conseguir, se é prudente para ele ficar ali, ou se é melhor ele sair de perto e tal. Mas a questão é não alimentar e ser manso, buscar ser manso. E, bom, isso deve ter, obviamente, uma razão correta, né? Uma finalidade não de você se mostrar superior ao outro, mas, por exemplo, vamos colocar de uma forma bem assim, por exemplo, algumas coisas que você pode pensar, né? Vou ter mais paz aqui, eu vou estar adquirindo a virtude da prudência, eu vou estar sendo um melhor filho de Deus, enfim, essas coisas você pode pensar. A grande questão é, você não deve deixar que a emoção te domine, porque se ela te dominar, aí vai ficar difícil de tu agir. Então tu precisa agir, pode ser dando esse tempo, pode ser fazendo um exercício de respiração, etc. Mudando de foco também, né? Porque você tem uma coisa na sua cabeça, assim, que é tipo, o outro me ofendeu. Que se você ficar com a atenção em cima disso e considerando dessa forma, a tendência é que cresça. Obviamente eu não estou aqui demonizando a ira. Eu estou falando da ira enquanto um impulso desproporcional, um impulso desordenado, um vício. Então, é isso. A proposta é que você haja o mais rápido possível, no sentido de não alimentar, não se deixar dominar pela emoção, porque é preciso que você não deixe a sua razão ser ofuscada a ponto de você, vamos dizer assim, perder a razão e não agir corretamente porque você foi engolido pela emoção, vamos dizer assim. Então é importante que a gente tenha essa ligeireza, essa agilidade para agir rápido e não deixar com que
a emoção tome conta, porque é como, tipo assim, uma energia tal, né? Como se ela fosse, quanto mais você vai alimentando, você vai deixando aquilo ali, é como se ela fosse escorrendo toda para a emoção e sua razão fosse ficando sem energia para a reação. Então é preciso que você haja, porque você tem livre-arbítrio, você pode agir diferente. Então, uma ação alternativa, uma ação contrária, dependendo da, do que for mais prudente fazer. Então, uma palavra mansa, uma, uma saída, enfim, isso pode ajudar a lidar com a impulsividade desordenada. Então, esse é o primeiro episódio. Eu espero que vocês mandem aí mensagens. Eu falei um pouco rápido. Eu espero que esse ritmo fique legal. E é isso. Mandem aí dúvidas, perguntas. Mandem por direct se quiserem mandar também. Se não quiser escrever aí. E é isso. Esse foi o primeiro episódio da série Exercícios Psicoterapêuticos. Valeu!